Fala pessoal, o Inter já tem data para estrear os seus titulares, tem data para estrear o time no Campeonato Gaúcho, já no próximo final de semana, e tem o dia 28 o Atlético Paranaense. Ontem o Inter definiu a sua programação de quando os titulares vão entrar em campo. Contratações, até agora não tem nenhum jogador contratado e a última informação é de que aquilo que estava andando parou. O Inter deu uma parada, né? Até porque algumas negociações começaram antes do Fabinho estar no Inter. E o Fabinho é que está centralizando tudo isso. E pelo menos uma decisão que ele tomou me parece correta. O Inter estava tratando o substituto do Vitão como sendo o Dória. E o Fabinho, não, nós precisamos de um zagueiro para o lado direito. Dória é canhoto. Canhoto nós temos o Juninho e o Vitor Gabriel. Acho que eu fui um dos primeiros a falar isso aqui, quando começaram com o nome do Dória, o substituto do Vitão, e eu disse, não é o substituto do Vitão. Não é. E o Fabinho agora está dizendo aquilo que é o óbvio, né, gente? Não é o substituto do Vitão. Não se trata de ser bom ou mau jogador. Se trata de função, de que ele vai jogar. O Mercado, que é o melhor zagueiro, talvez único, né? Depois tem o Cleiton Sampaio. Zagueiro de pé direito no Internacional. O Mercado, na maioria das vezes, desde que chegou ao Inter, ele formou dupla com o Vitão pelo lado esquerdo e o Vitão na direita. Eventualmente alguém inverteu por algum motivo, né? Ele jogou também do lado direito. Mas é um zagueiro mais de lado esquerdo. Então o Inter está precisando desse zagueiro. Então, nesse aspecto, a decisão do Fabinho está correta. O dinheiro está curto, vão contratar o Dória, mas não é ainda o substituto do Vitão, não. Primeiro vamos no substituto do Vitão. Depois a gente vai no Dória. Ou outro jogador. Né? Ou não queremos o Dória, mas nós precisamos agora de um cara de pé direito, pro lado direito da zaga, que é o que o Inter não tem. Então, nesse aspecto, eu acho que o Fabinho tá correto. Acho que o pessoal estava indo meio na empolgação, né? Vamos trazer o Dória, e é um negócio que podia acontecer, o cara tá rescindindo o contrato e tal, e tal, e tal, mas não é o jogador que o Inter precisa. Não é o jogador que o Inter precisa. Então, para mim, é muito compreensível, né, a não vinda do Dória. Deixa eu dizer para vocês, tá? Quem está em Porto Alegre, tá? Não deixa de ir no Cine Bancários, tá? Os melhores filmes alternativos, coisa que não passa direto em muitos locais, tu encontra no Cine Bancários, que fica ali na ladeira, né? Bem na descidinha da ladeira, ali no meio. É o único cinema hoje de rua, dá para se botar os da Casa de Cultura também, né? Mas cinema de rua, assim, tu tá na calçada e entra, é o Cine Bancários. Gente, com relação à estreia dos titulares do Internacional, o Inter estabeleceu o dia 21, tá? É o jogo contra o Inter SM no Beira-Rio, uma rodada antes do Grenal. Tem esse jogo e depois é o Grenal. Então os titulares estreiam contra o Inter de Santa Maria e depois já vão jogar o Clássico Grenal. Esse é o planejamento anunciado agora pelo Internacional. Então, nesses 3 primeiros jogos, é o time do Gauchão, não tem Pesolano, é o Pablo Fernandes, é o Inter para largada no Campeonato Gaúcho. E o elenco principal entra em campo a partir do dia 21 no jogo contra o Internacional de Santa Maria. Bom, a gente estava falando sobre as contratações, né? A gente falou aí a questão do zagueiro e essa conversa que foi travada. Bom, a outra decisão é que o Inter precisa de um volante, né? E o Inter deu uma freada no Fernando, no Luiz Gustavo, porque não é o perfil do volante que o Paulo Pesolani talvez nesse momento esteja precisando, né? Seria alguém mais dinâmico, alguém mais intenso, né? Com mais fôlego, mais força física, menos de posicionamento e mais de ataque ao adversário quando tem posse de bola, né? Desarme, né? Vai, recompõe, vem, vai, quer dizer, aquele zagueiro com mais agilidade, o zagueiro não, volante. Claro que eu gosto muito do Fernando também, mas o Fernando está pedindo 750 mil. Jogador de 38 anos que estava lesionado, não jogou todo o segundo semestre, a gente não sabe em que condição ele volta, né? E não seria um jogador para o Inter pagar tudo isso e daqui a pouco não tenho a certeza de que vai dar o resultado esperado. Eu gosto muito do Fernando, mas eu sempre lembro, olha, com o Fernando, com os titulares, com tudo lá, o Inter estava na zona de rebaixamento em junho. Então foi mais do que simplesmente isso, né? Não foi só faltar o jogador, faltou isso, foi aquilo, teve muita coisa envolvida, especialmente em negligência, né? Tu dirigir um grupo, um elenco, um clube, né? Como o tamanho do Inter, de primeira divisão,
No meio do ano, ele entra no rebaixamento e o Inter não tomou atitude nenhuma. O Inter foi só enfraquecendo o seu grupo de jogadores. No mais, não tomou, deixou lá para mais adiante para fazer a troca de treinador, já no desespero. A escolha não foi boa, deu tudo errado e a gente já viu como é que terminou o ano, né? Então, não dá para fazer as pressas. Vamos contratar para dar uma resposta pro torcedor. Tá todo mundo preocupado? Eu tô também. Dia 28, o Inter estreia contra o Atlético Paranaense, no Brasileirão. O Inter tem 2 jogadores que estão lesionados. O Thiago Maia, para variar, e o Alan Rodrigues, que também se lesiona muito. Isso já é uma tendência, eles vão fazer isso ao longo do ano. Então você vai precisar de outros jogadores ali. Hoje teria Bruno Gomes e Bruno Henrique. Ou vai jogar Ronaldo, ou vai jogar Richard. É isso. Né? Então, essa busca de volante, de outro perfil, de outra característica, também me parece interessante. Tudo isso, gente, é interessante, está no pensamento, agora tem que ir para o segundo passo, né? Não é esse, mas é aquele, vamos naquele. Porque começa dia 28 o campeonato, mas daí tu vai trazer o cara, não participou de pré-temporada, de nada, sabe? Até se adaptar, conhecer o trabalho, o ritmo, entrar em forma, essa coisa toda. Então, quanto antes chegar, melhor. Ninguém tem dúvida disso, acho que o Fabinho também sabe disso, né? Mas tá aí tentando, né? Daqui, dali, daqui. E o atacante, gente? O Inter hoje tem Vitinho, Borré, Carboneiro. E aí tu vai lá pro grupo do Gauchão, né? Onde tá lá o Raikkonen, onde tem o Gustavo Prado, né? E mais a garotada da base. Mas não tem atacantes pro Internacional no time principal. E aí vai precisar ter atacantes. E o Inter tem pouco tempo, a meu ver. Porque diferente das temporadas anteriores, não é assim, vai chegar atrasado na preparação pro Gauchão, é pro Brasileirão. Já agora, esse mês, dia 28, tem Brasileirão. E não dá para deixar para depois. O Inter ficou deixando para depois o Brasileirão inteiro e quase caiu. O Brasileirão tu joga a morrer já na primeira rodada. Eu não tenho dúvida que o Pesolano e com quem ele estiver dirigindo vai jogar a morrer, vai com tudo. Mas a diretoria tem que ajudar o Pesolano, né? Contratar o cara para implementar uma ideia, ajudem ele. Né? Capacitem o elenco do Internacional para que essa ideia seja bem executada. Para tu ter o treinador que tu contratou e não um cara improvisando. Eu tinha que fazer isso, mas não vai dar, vamos fazer aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí tudo bem, ele vai se virar, mas ele não vai ser o cara que tu contratou. Tu contratou ele para executar uma ideia que tu gostava. E por enquanto, o Internacional está atrasado, né, na concepção aí, pelo menos na chegada dos reforços. Eu entendo, né, eu apoio algumas decisões de frear algumas negociações. Eu acho que realmente frear com o Fernando, frear com o Dória, eu acho que faz sentido. Agora tem que avançar, né? Tem que ir pro mais adiante para ver o que acontece. Né? O Thiago Maia, gente, esse é até nota oficial, foi divulgada pelo Thiago Maia, pela sua assessoria, se sentindo desrespeitado, que ele nunca falou que queria sair do Inter. Então, eu não sei o que andaram dizendo sobre o Thiago Maia para ter uma nota oficial, tá? O que eu sei é que o contrato dele termina no final desse ano, tá? E no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, ou o Inter renova com ele, que é o que eu acho que tem que fazer para negociar, né? Ou negocia agora ele. Das duas, uma, né? O que não dá é para ficar empurrando, chegar no meio do ano o cara sair de graça. Então, essa é a negociação que está acontecendo no momento, certo? Então, assim, zerou a conta, gente. Aqueles nomes que a gente falava, o Inter teve perto do Sanches, depois esse, aquele outro, não vamos estar citando o nome, tá tudo parado, tudo em compasso de espera, né? É o Fabinho que está chefiando tudo isso, e o presidente está na Europa, vai ficar lá por um período aí de 10 dias, né? Foi ele, foram os outros presidentes, o presidente do Grêmio foi também, né? Mas o fato é esse, né? O fato é esse. O Inter trabalha, o Inter tem uma boa comissão técnica, mas está precisando capacitar o elenco. Ajudem o Pesolano. Está precisando capacitar o elenco. Tá certo? Vamos lá. Domingo estreia o Inter e depois é Brasileirão. Vamos ver o que é que acontece. Mas fica o alerta, tá? Fica o alerta. Ok, eu aposto também na comissão técnica nova, na estrutura nova. Acho que tem tudo para dar pé. Mas ajudem, diretoria. Ajuda, né, presidente?
Capacita um pouco mais o grupo. Ninguém quer que saia torrando dinheiro e divide ainda mais o clube. Mas capacita. Traz um zagueiro logo pro lado direito. Traz volante logo. Traz atacantes logo. Para que dia 28, quando o Pesolano for escalar o seu time, ele tenha alternativas. E não tenha que de novo começar com o Richard, com não sei quem daqui a pouco. Entendeu? Traz os caras que tu imagina que tem que jogar. Até o dia 28. 28 começa o Campeonato Brasileiro. Hoje nós estamos no dia 7. Né? Quanto mais demorar, menos tempo eles vão ter de adaptação, preparação, né, entrosamento, tudo isso. Então, vamos lá, ritmo de espera, né? Mas tá precisando dar uma acelerada ao Internacional, porque o Campeonato Brasileiro tá logo aí, tá chegando. Valeu! Sind Bancários, diga sim para quem defende você. O Sind Bancários é o parceiro aqui do nosso canal, tá legal? E fica o convite para te inscrever aqui no meu canal, deixar um like aí também, compartilhar e ser membro do canal do Nando, tá bom? Comenta aí embaixo, tô te esperando. Abraço. O sindicato está onde a categoria está, na mesa de negociação, garantindo reajustes e benefícios, nas agências, combatendo o assédio e as metas abusivas, na justiça, defendendo direitos, e está nas ruas, mobilizando por respeito e valorização. Há mais de 9 décadas, o Sind Bancários é o escudo da categoria, a força que protege conquistas e faz novas vitórias acontecerem. Sind Bancários, diga sim para quem defende você.